Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos então para a atividade de hoje? Hoje, de matemática, nós vamos fazer mais uma atividade do nosso EMAI. Então, nós estamos nessa sequência aqui, que nós terminamos as atividades do calendário. Fizemos esse quadro das adições, no qual vocês tinham que compor, as dezenas com as unidades. E agora nós vamos então para essa sequência numérica aqui, que é a atividade 8.5 da página 48. Número 1. Mateus escreveu números em cartões e colocou em uma sequência, mas não preencheu os dois últimos. Veja o que ele fez e diga quais os números que podem estar escritos nesses cartões. Justifique sua resposta. Então, ele preencheu esses números aqui, 22, 25, 28, 31. E faltaram 2. Então, essa é uma sequência numérica. 22 para o 25, para o 28 e para o 31, vocês têm que pensar, está aumentando ou está diminuindo? Se está aumentando de quanto em quanto? 22 para chegar no 25, quantos números aumentaram? E 25 para chegar no 28, quantos números que aumentaram? Então, vocês vão escrever aqui, tá? As conclusões que vocês tiraram. Se está aumentando, se está diminuindo, de quanto em quanto ele está aumentando, tá? Então, podem preencher o que falta e escrever aqui. Número 2. Mateus continuou a escrever números em cartões e a formar sequências. Escreva os números que você considera que devem ser inseridos em cada um dos cartões em branco. Então, aqui vocês vão praticar sequências numéricas. Então, tem letra A, B, C, D e E. Então, vocês têm que seguir essas dicas que eu dei. Primeiro, pensar se a sequência está aumentando os números ou se os números estão diminuindo. Ou seja, está em ordem crescente ou está em ordem decrescente, tá? Se ele está aumentando, aumenta de quanto em quanto. Então, eu preciso saber de quanto em quanto está aumentando para eu saber qual vai ser o próximo número. Então, por exemplo, 13 para chegar no 18, vocês podem até fazer a flechinha assim e pôr o número, 13. Então, eu penso 14, 15, 16, 17, 18. Então, aumentou 5, sinalzinho de mais 5. 18 para chegar no 23. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aumentou mais 5, tá? Então, se está aumentando de 5 em 5, 28 mais 5 vai dar quanto? E o que deu aqui mais 5? Vai dar quanto? Tá? Aí vocês vão para a letrinha B. Estão aumentando ou diminuindo? E de quanto em quanto? Faz a flechinha e coloca o valor, tá? Então, vocês vão fazer A, B, C, D e E. Depois, nós vamos fazer uma atividade aqui no Ler e Escrever. Na página 159, tá? E eu queria pedir para vocês enviarem para mim as fotos do final do conto que vocês escreveram da Chapeuzinho Branco, para depois nós fazermos a revisão, tá? Então, eu preciso das fotos de vocês, dos textos, para a gente fazer a revisão numa próxima aula, tá? A atividade de hoje é de leitura. Ela está aqui, no nosso Ler, na página 159, tá? As atividades de leitura que serão desenvolvidas neste bloco permitirão que vocês e seus colegas construam uma crescente autonomia para ler. O que é autonomia para ler?
quando eu leio um texto e eu consigo entender o que aquele texto quer me dizer. Familiarizando-se com a linguagem escrita, sentindo prazer com as leituras, conhecendo uma diversidade de textos e autores, entre outros ganhos. Leiam em duplo o texto abaixo e encontrem a informação que sua professora irá solicitar. Então, o que vocês vão fazer? Ler esse texto, já está escrito, ó, ele é uma piada, tá? O menino e o presente de aniversário. Então, esse é o título da piada. Esse título aqui, dá pra gente imaginar o que vai ser essa piada pelo título? O menino e o presente de aniversário. Então, já dá pra gente ter uma ideia que esse texto vai falar sobre um menino, né? E que ele ganhou um presente no seu aniversário. Então, já dá pra gente, a partir do título, fazer uma ideia do que trará esse texto. Dá pra saber tudo? Não dá, né? Mas dá pra gente imaginar. O menino chega em casa perto de seu aniversário e diz: Pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Sim, meu filho. Então se deu bem, economizou um dinheirão. Então, essa piada, ela nos traz uma coisa engraçada, que a gente chama de humor. Então, humor é sempre que eu tenho algo engraçado no texto. Então, eu vou passar para vocês 2 perguntinhas e vocês vão ler a piada e responder essas 2 perguntas, ou aqui embaixo que tem o espaço, ou pode ser também no caderno, tá? Número 1. O que caracteriza o humor no texto? Então, o que é o humor? É o que há de engraçado nesse texto. Então, o que tem de engraçado no texto? Número 2. Qual a função de uma piada? Para que serve esse texto, piada, esse gênero? Porque se eu tenho, por exemplo, uma receita, ela serve para eu aprender a fazer um bolo, né? Um arroz temperado, por exemplo, para eu aprender a fazer a receita. Uma notícia de jornal serve para quê? Para informar o leitor sobre as notícias. Um texto informativo sobre um animal serve para eu aprender as informações do animal. Então, cada texto ele tem a sua função. E a piada? Qual é a função desse texto? Para que eu leio uma piada? Então, vocês vão pensar e responder para mim, tá? E a terceira coisa que vocês vão fazer é uma pesquisa de uma outra piada. Vocês vão entrar na internet e pesquisar, coloquem no Google assim, piada para criança, porque tem umas piadas para adulto que não são adequadas para vocês, tá? Então, vocês vão pesquisar uma outra piada para crianças. Anotar essa piada no caderno, ler primeiro, né? Ler, pesquisar uma que vocês acham bem engraçada, ler, escrever essa piada no caderno e ler para alguém da sua família, tá? E pergunta para essa pessoa da família, qual que é a parte engraçada da piada, tá bom? Aí vocês tiram uma foto da piada que vocês anotaram no caderno e mandam para mim, tá bom? Então, essas são as atividades de hoje, o EMAI e essa atividade de leitura, página 159. E aí eu vou mandar para vocês aqui as 2 perguntas e a terceira, que é a pesquisa, tá bom? Pode responder no caderno, porque aqui, se você responder aqui, até dá, mas só a 1 e a 2. Aí a 3, que é a pesquisa da piada, vocês fazem no caderno de sala. Coloca a data aqui, coloca a data lá no caderno, escreve atividade de leitura piada e anota a piada lá, tá bom?
Beijos e até amanhã!